Nossas saudações a todos que participam conosco através da TV SEAC. É sempre um prazer e uma alegria estar com vocês. E neste momento, harmonizando nossos corações, elevamos o nosso pensamento, convidando todos a ligarem-se com Deus, nosso Pai de amor e paz. Senhor da vida, manifestamos aqui toda a nossa gratidão e pedimos, Senhor, que nos fortaleça no campo do bem, dando-nos a possibilidade da criação de um ambiente de paz e harmonia, sempre, Pai, em benefício de todos. Que assim seja. Obrigado. Estamos aqui em nome do Grupo Aulas da Vida com o propósito do estudo do tema Benefícios de Saber Esperar. Sempre à luz do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que nos oferecem a doutrina espírita. Referindo-se então à aproximação do momento da volta do espírito ao corpo físico, Kardec questiona os espíritos. Vejamos, estamos aqui diante de uma nova encarnação, ainda no plano espiritual. E Kardec questiona, na incerteza de que se vê o espírito prestes a se reencarnar, da eventualidade do sucesso nas provas que ele deverá suportar, o espírito será tomado de ansiedade? De ansiedade diante da nova encarnação que se apresenta? E a resposta dos espíritos é que este momento é de grande ansiedade. De grande ansiedade porque o desempenho que o espírito terá diante das provas da vida na Terra, no plano físico, à medida que tenha sucesso ou não tenha sucesso, poderão representar para ele a sua evolução, o seu avanço ou não a sua estagnação. Imaginemos que estamos lá no plano espiritual, ainda lúcidos diante do nosso planejamento espiritual. Esperamos pelo momento do retorno. Em breve passaremos pelo esquecimento. Em breve estaremos no braços daquela que nos receberá por mãe, indefesos, totalmente dependentes. Que grau de ansiedade sentiríamos? Aqui na Terra, conhecemos bem a ansiedade em muitos momentos, diante da prova na escola, diante daquela viagem que faremos sozinhos, diante daquela apresentação, diante daquele momento difícil para mim. Mas o que nos falta? O que nos falta para que nos inquietemos menos? O que nos falta? Conhecer e assimilar. O que temos ainda que entender? Vem o apóstolo Paulo em nosso socorro e diz: mas se esperamos o que ainda não vemos, devemos aguardar pacientemente, assevera ele. Talvez nós nem precisássemos falar sobre esse tema, porque não tem nada a ver conosco. É uma coisa tão óbvia. Certamente a gente já tem domínio pleno, completo sobre a paciência. Não é bem assim, confessemos. Por isso, hoje ainda vamos falar sobre a paciência, sobre saber esperar. A paciência, que pode ser definida como a arte de saber esperar, a ciência da paz. Essa tal da paciência é algo assim tão importante como uma virtude, como uma conquista que a gente realiza ao longo do tempo, que faz toda a diferença na nossa vida. Só que dá a impressão que a gente precisa perder a paciência muitas vezes para poder encontrá-la. Vocês já perceberam isso na vida de vocês? Perdi a paciência.
E depois que perdeu, é que a gente vai perceber que poderia ter agido diferente, ter sido um pouquinho mais cauteloso, tolerante, mais calmo, sereno. Como também é a ciência da paz, é importante estarmos em paz, pacificados. Lembremos-nos de Pedro, o discípulo, o apóstolo de Jesus, com quem a gente se identifica, sobretudo, naqueles momentos em que ele perde a paciência, em que ele tinha aquele comportamento qual talvez possamos nominar de bipolar. Ora estava de um jeito, ora do outro. Podemos nos identificar, sobretudo, com aqueles sobressaltos, quando ele ainda tinha dúvidas, vacilava na fé, quando ele não entende alguma coisa, quando questiona e quando fica um tanto indignado, impaciente com determinadas circunstâncias e com outras pessoas com que ele convivia. Uma vez, Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. Pedro, tu me amas? E qual foi a resposta que Pedro deu a Jesus? Sim, Jesus, eu te amo. Jesus pergunta outra vez, uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Aí Pedro olhava para Jesus, Jesus olhava para Pedro, e Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro, com suas características, já estava ali à beira de perder a paciência. Mas é possível, Senhor? Como estás duvidando que eu te amo? Como te amo, Senhor? Foi a mesma resposta que Jesus deu desde a primeira interrogação. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Mas, Senhor, sabes que eu te amo, sempre te amarei. Então, apacenta minhas ovelhas. O significado de apacentar. Qual seria? Apacenta minhas ovelhas. Ou seja, para que todos nós estejamos convivendo, que estamos nos reunindo, nos unindo, que temos, de certa maneira, uma ligação, precisamos estar apacentados. O que é estar apacentado? Apacentar é ser aquele veículo da paz, da pacificação, o pacífico, o pacificador. Por isso, Jesus recomenda tanto: se me amas, apacenta minhas ovelhas. Veja que interessante. O amor é a base da paz. Para que tenhamos a paz, é preciso saber esperar o momento certo, empregando a paciência. A falta de paciência é denotada pelo desespero, pela aflição, pela angústia, pela precipitação. E toda vez que a gente se precipita, a gente tende a cometer um erro, porque é o tempo que nos dá o exemplo do que deve ocorrer da forma correta. Emmanuel fala da paciência em comparação com a natureza. Ele começa falando do sol. Toda a natureza é um exemplo de paciência constante na nossa vida. Diariamente, diz ele, o sol só nasce no horário que deve nascer. Eu gostaria que de madrugada estivesse claro. Aqui no Brasil, você não vai encontrar madrugadas claras. Vamos visualizar o sol quando for a hora certa. A natureza tem o seu tempo, e é o tempo da semente se desenvolver, da árvore crescer,
depois de dar as flores, depois de dar os frutos, inclusive tempo desse fruto amadurecer, para que a gente possa colher. Um exemplo das consequências na vida, na própria natureza, é o desrespeito das suas leis, o desrespeito das leis da natureza. E estamos vivenciando isso no efeito climático. E nós temos e somos convidados a nos ocuparmos com isso, dando uma atenção no presente para tudo, para que a gente, aproveitando de maneira adequada, não venha depois a sofrer consequências de uma forma drástica. Em paralelo, lembramos aqui das nossas tempestades íntimas, das tempestades da nossa vida. Fruto da precipitação por parte da nossa atuação, na forma inadequada que fazemos uso das nossas oportunidades. Não vamos confundir paciência com lerdeza, confundir com acomodação. Vejamos que a paciência está ligada à ação. Existe uma linha tênue que a separa. Separa o esperar do agir. Existe um tempo de esperar, existe um tempo de agir. E isso cada um de nós tem que estar atento para identificar. O estudo, a preparação, o aprimoramento, o desenvolvimento nos levarão à compreensão das coisas e apacentarão o nosso coração. Nós somos espíritos no comando de um corpo altamente capaz. Imaginemos que, se estivéssemos pilotando um carro, deveríamos conhecer todas as suas potencialidades. Isso para obter uma alta performance. Há muitos mitos sobre o nosso cérebro. Nosso cérebro não é bobinho, porém. Repetir 2 palavras positivas na frente do espelho não muda a nossa vida. Vocês já perceberam isso, não é mesmo? Então, por favor, não fiquem caindo em contos de fada. Nosso cérebro é complexo demais. Tudo que somos, tudo que pensamos, vem de uma forma muito complexa do nosso cérebro se comportar. Quanto mais tivermos conhecimento disso, mais teremos habilidade para promover mudanças em nossa vida que desejamos. Ao mesmo tempo que o cérebro é complexo, ele é muito interessante, porque nosso cérebro pode se adaptar às situações. Melhor ainda quando essas adaptações acontecem de forma positiva e benéfica, mas também podem sofrer algumas alterações prejudiciais por conta das demandas que vão chegando, que vamos colocando dentro de nós, prejudicando o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento de nosso cérebro. Eu acho o cérebro incrível. Nosso cérebro é capaz de fazer muitas coisas que a gente nem imagina, que nós não temos conhecimento, mas precisamos ter. Você tem em média 86 bilhões de neurônios. Essa é a média de células no cérebro adulto. A criança nasce, porém, com muito mais neurônios do que isso, muito mais. E ela vem perdendo neurônios. E por volta dos 4 anos de idade, acontece uma poda significativa de neurônios. Muitos neurônios morrem. A quantidade de neurônios que nós nascemos deixa as conexões entre neurônios muito limitadas. Por quê? Porque ainda não se desenvolveram e também porque não existe espaço para o desenvolvimento. Essas conexões não são possíveis se os neurônios não morrerem. Então, a perda é necessária para o desenvolvimento cerebral, para que ele possa acontecer. Nós precisamos em muitos momentos da nossa vida, passar por perdas para que a gente possa se desenvolver.
Pare de encarar suas perdas só como algo prejudicial. Algumas perdas são necessárias para o nosso desenvolvimento. É assim ou não é? Como a maturidade chega? Com os desafios da nossa vida. Como nos desenvolvemos e descobrimos que somos fortes? Quando somos desafiados com as dificuldades. Não é assim mesmo? Enquanto tudo está bem, a gente acha que não daria conta de uma situação extrema, mas nós descobrimos que somos capazes, inclusive, de sobreviver à morte de alguém que amamos. Somos ou não somos? Então, algumas perdas são necessárias para a nossa maturidade. E para a maturidade do nosso cérebro acontece exatamente isso. É possível acontecer uma maturidade cerebral sem que haja perda significativa de neurônios, para que as conexões entre aqueles que sobrevivam possa acontecer de forma mais eficiente possível. Comecemos a olhar para as perdas como uma forma diferente, uma outra informação. Comece a acreditar que o seu cérebro, que é incrível, independente da sua idade, e comece a acreditar que você pode melhorar a performance do seu cérebro. Aquela ideia assim, na minha idade não, eu não posso voltar a estudar, não, eu não sou mais capaz. Sem dúvida nenhuma que, dependendo da nossa idade, da história que já passamos, nós vamos enfrentar um pouquinho mais de dificuldade do que uma criança. Mas é possível, sim, desafiar o seu cérebro para você ir além daquele lugar que você se encontra hoje. Isso é importante porque nós precisamos sair do comodismo cerebral. Isso não é para mim, é para todos nós. Se eu penso de forma limitada, pensando, não, o meu tempo já passou, faço uma pergunta. Você acredita que 4 anos de sua vida passarão? Certamente, acredito, passarão. Você pode escolher, então, como chegará lá depois desses 4 anos, tendo feito algo significativo ou não. Porque seu tempo vai passar de qualquer forma e você pode sim influenciar na forma que você estará, que você chegará quando esse tempo passar. Nosso cérebro é capaz de vencer alguns desafios, mas você precisa acreditar nisso. O que a gente pensa sobre motivação? Vocês já pensaram nisso? Qual é o seu conceito de motivação? O que a gente aprendeu? Eu quero, eu vou, eu faço, eu aconteço. É assim mesmo que ocorre? Eu queria que acontecesse. É assim e acontece? É assim que ocorre? Se fosse assim, vamos pegar um exemplo muito adequado às meninas. Ao final do ano, vai acontecer o casamento daquela prima. E você quer chegar lá no casamento com 3 quilos a menos. O que é que falta para perder? Para caber naquele vestido lindo. Você tem uma grande motivação, não tem? Que é o casamento. É algo que você quer, não é? E por que muitas vezes você sai frustrada para o casamento da prima sem perder os 3 quilos que tanto você desejava? Mas você não tinha um motivo? Tinha. Não tinha toda uma argumentação suficiente para sustentar essa mudança que era o emagrecimento? Por que você não conseguiu? Você já passou por isso?
E por quê? É porque nós temos que entender que motivação é algo diferente do que acreditamos. A motivação não é assim. Eu quero e vai acontecer. Porque, na verdade, para o nosso cérebro, motivação mesmo são aquelas coisas natas que eu não preciso fazer muito. Querer e acontecer são para poucas coisas. Comer, dormir, reproduzir, jogar videogame, ajudar os outros. São mais ou menos essas coisas que para nosso cérebro são muito fáceis. A gente gosta de dormir, não gosta? O cérebro tem somente um pequeno repertório, muito pequeno, que ativa com um sistema de recompensas e nos lança para aquela atividade. O resto, emagrecer, fazer exercício físico, se desenvolver numa língua, aprender novas ideias, sabe o que a gente faz? Para isso tudo, a gente segue a seguinte regra: 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Não existe outro segredo. É 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Já decidiu? É bom? Por exemplo, exercício físico. Alguém tem dúvida? Acha que o exercício físico é uma coisa que pode ser deixada de lado? A gente não pode, não. Tem que fazer exercício físico. E porque a gente promete que vai começar na segunda-feira e a gente não começa? Primeiro, quando a gente fala para o nosso cérebro que vai começar na segunda-feira, nós já estamos dizendo que para o nosso cérebro que não é tão importante. Afinal, você vai deixar para segunda-feira para fazer parte do nosso presente. Então, pode ficar no futuro. Não é tão importante assim. Se você deixar para depois, para segunda-feira, significa que não é importante para você, que pode ser deixado para depois. Porque se você, de repente, comer alguma coisa que você sabe que vai te fazer mal, que pode te dar um choque anafilático, você vai sair correndo tomar a medicação. Você não vai deixar para segunda-feira. Ou então você vai correndo para o hospital. Não vai. Se você cortar o dedo, não vai correndo colocar um band-aid? Porque você entende que é tão importante, tão urgente, que você age naquele mesmo momento. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, comece a prestar atenção. Aquilo que você deixa para depois, deixa para segunda-feira, mesmo usando um argumento contraditório, dizendo que é muito importante para mim, vou começar na segunda. Se fosse importante, está ao seu alcance, vai começar hoje. Você tem que começar hoje. Entendamos isso. Quantos começarão a correr na segunda-feira? Você precisa fazer exercícios físicos. Você se convenceu disso? Você vai deixar do lado da cama a roupinha do exercício físico já separada. O tênis. Vai colocar o despertador longe do seu alcance. Você tem que criar uma estratégia. É a hora, tocou o despertador, é 1, 2, 3. Levantou da cama, trocou de roupa. Porque se você pensar, você não vai. Por que você não vai? Porque a disputa vai ser contra um prazer, uma necessidade básica, que é dormir. Entenderam isso? Por que, por exemplo, o controle do que comemos é tão difícil? Porque a questão de emagrecer, mesmo que seja para cuidar da saúde, está disputando com uma necessidade básica, que é comer. Eu não caio nessas armadilhas e entendo que é 1, 2, 3, já vai correr. Uma chave do nosso cérebro é que aquilo que não fazia parte do repertório prazeroso, com a repetição,
A repetição, 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 ele pode vir a fazer parte desse repertório. É uma questão de persistência, porque o seu cérebro pode sim encontrar prazer numa atividade nova, atividade que faz todo sentido para você, por exemplo. Mas é necessário empenho, é necessário 1, 2, 3. E você repete, repete, repete. E você introduz então no seu repertório essa atividade que você tanto necessita. A atividade física é que, além de derramar no seu organismo a endorfina, a serotonina, a dopamina, faz com que você se sinta mais saudável. Não caia, portanto, em armadilhas que se encontram dentro de você próprio. Vamos narrar uma experiência contada por Haroldo Dutra. Ele diz que, chegando à casa do seu pai, lembrou-se da pamonha que seu pai fazia. Ele disse então: "Ai, que vontade de comer aquela pamonha!" Era a hora do café da manhã e ele pensou: "Olha, seria bom comê-la nesse horário." O pai disse: "Venha comigo." E Haroldo narra que pensou que compraria ali perto, mas não. Entraram no milharal, colheram espigas, cortaram, rasparam, costuraram as palhas. Teve o tempo do cozimento, até que, no final da tarde, somente no final da tarde, as pamonhas estavam prontas para comer. Essa ideia de processo devemos trazer para a nossa vida. Tudo segue um processo. Não está pronto para consumo imediato. Tem que ser construído. Há uma frase em O Evangelho segundo o Espiritismo que chega a nos assombrar. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Eu tenho que confessar que, dependendo da dor, essa é a última frase a qual gostaria de lembrar, embora ela sempre me venha à mente. A dor é uma bênção que Deus envia para seus eleitos. Mas me lembro de uma outra frase de Eurípides Barçanufo. Alguém perguntou a ele: qual a qualidade mais difícil de se desenvolver no coração do homem? E ele respondeu: a paciência. Nós já temos noção há muito tempo do certo, do errado. Já sabemos muito bem quando pisamos na bola. Fica tudo na nossa consciência. Muita coisa que podia ter sido melhor, muita coisa que podia ter sido diferente. Enfim, na hora da nossa dor, afirmam as luzes do bem. Nos cabe a paciência. Nos cabe colocar em prática a fé que afirmamos ter. A dor nunca surge de repente. Ela, muitas vezes, ela é construída até por nossas próprias atitudes. Entretanto, na hora da dor, também percebemos tanta disparidade. Pessoas que de repente se tornam melhores do que eram porque suportam a dor e a transformam. E pessoas que julgávamos maravilhosas, cheias de boas qualidades, e se tornam irracíveis, horríveis face à dor, mostrando que não eram muitas vezes aquilo que nós imaginávamos. Por isso, se há algo que nos faz perceber claramente o íntimo da alma humana, aquilo que realmente está nela, com fé ou com falta de fé, é o momento da dor. O momento que tudo se frustra, aparentemente se acaba. Eu não penso que venhamos a ter muitos momentos de dor, mas eles são naturais para a vida na Terra. Na nossa hora de dor, que possamos testemunhar pelo menos um pouco da fé, nem que seja a fé em nós mesmos ou a fé no outro que nós afirmamos ter. Porque quando o barco vai tranquilo,
o mar está calmo na nossa existência, nem sempre o mar está calmo. Nem sempre o barco terá condições de nos proteger. Que possamos, ainda assim, seguir em frente mesmo sofridos, mesmo sem saber exatamente por quê, mas cheios da certeza de que aquilo vai passar, como as horas felizes também passam, e nós poderemos falar quem somos, almas eternas sabedoras de todas as suas lutas necessárias, ou alguém que se acovarda face às dificuldades que são normais para todos nós. Agradecemos então a atenção de todos vocês que nos acompanharam e no nome do grupo Aulas da Vida, desejamos a todos muita paz. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera. Paulo de Tarso. Muito obrigado.